Olha, a partir de agora, uma cobertura especial sobre esse caso em Barretos, do jeito que só a Record sabe fazer, tá? Aqui, sem blá blá blá, sem nhenhen, não é aquele jornalismo chato na hora do teu almoço, porque a gente fala o que você que está do outro lado quer falar. E eu vou direto com ela, Ludmila Osório, a nossa super Ludmila, ela que acompanhou de perto o caso. E a Ludmila esteve cara a cara com o assassino, esse jovem frio, calculista, Leonardo, com apenas 18 anos. Ele foi até a casa dessa mulher e, como ontem, Ludmila, o nosso grande Rodrigo Ziviani, também acompanhando o caso com muita competência, conversou com o delegado, nós já estávamos aí nessa dúvida, né, da cronologia dos fatos. Como aconteceu da morte desta mulher até o tempo que ela ficou com esse corpo na casa, o tempo que ele conseguiu abrir essa cova. E agora você já deu um detalhe muito importante, você já descobriu que pelo menos 4 dias se passaram do assassinato até esse rapaz conseguir enterrar essa mulher, esse assassino. E claro, Ludmila, a sensação que todo mundo quer saber, você estava ali cara a cara com o assassino, ele olhando nos teus olhos, você naquele momento fez as perguntas que o Brasil queria fazer, hein, Lud? Boa tarde mais uma vez. Oi, Valentim, boa tarde novamente. Olha só, foi um momento ali que a gente esperava a saída da delegacia. O repórter Rodrigo Ziviani acompanhou a chegada dele, né? Porque ele foi preso ontem pela manhã na cidade de Frutal e aí ele foi trazido, né, para Barretos e ali chegou no final da manhã. O delegado falou sobre o caso, mas até então o delegado tinha algumas dúvidas, porque ele imaginava que a dona Nilza tivesse sido morta, inclusive quando estava dormindo. Mas logo depois da entrada do Rodrigo Ziviani ao vivo aqui no Balanço Geral, o delegado acabou ouvindo o depoimento desse assassino de 18 anos, o Leonardo. Esse depoimento, Valentim, durou cerca de 1 hora. Ele ficou frente a frente com o delegado e contou detalhes do que aconteceu desde quando ele conheceu a dona Nilza, de 62 anos, há alguns anos. Tudo começou na fazenda que a mãe dele trabalha. A dona Nilza frequentava essa fazenda e lá conheceu o Leonardo. O que aconteceu? Ela conversando com ele, a mãe dele trabalhava como empregada nessa fazenda e ela ofereceu um serviço para ele na casa dela em Barretos. Ela falou, eu posso te ajudar, te dou um serviço na minha casa, você faz os serviços domésticos. E nos fundos da casa da dona Nilza, na verdade é praticamente uma edícula. Tinha um quarto e ela falou, você dorme nesse quarto, fica lá e durante o dia você faz os serviços, você mora comigo, não tem problema, porque ela ficou viúva há cerca de 5 anos e você pode ficar lá comigo, eu vou cuidar de você. Só que o que aconteceu, Valentim? 1 semana depois, a dona Nilza percebeu que os dois não estavam se entendendo. Por quê? E isso quem contou foi o próprio Leonardo para a polícia. Ele disse que ele não estava fazendo o serviço que ela queria. Ele ficava dormindo, às vezes não queria trabalhar. Então ela falou, olha, não tem condições de eu ficar aqui na minha casa com você dessa forma. Então você pega as suas coisas e volta para a casa da sua mãe. A mãe dele, na verdade, mora em Planura, que fica a cerca de 50 quilômetros ali de Barretos. Você volta para a casa da sua mãe. Ele não aceitou, os dois se desentenderam, mas ele acabou pegando as coisas dele, porque ele trouxe uma mala com roupas e deixou a residência. Aí ele ficou na casa de uma amiga em Barretos, ficou na casa dessa amiga e passou pelo menos 2 dias. Só que ele falou que ficou com muita raiva da dona Nilza ter tirado ele da cidade, trazido para Barretos e depois dispensado ele. Aí ele falou, eu quero conversar com ela. Ele foi até a casa, apertou o interfone e a dona Nilza não recebeu o Leonardo em casa, porque de fato ela não queria que ele ficasse mais lá, porque ele insistia que queria ficar lá na casa dela. Ele foi embora, como ela não atendeu, ele voltou para a casa dessa amiga em Barretos e aí ele preparou tudo, planejou tudo, arquitetou e voltou na residência. Ele chegou na residência no domingo à noite e pulou o muro da casa. Aí ele conseguiu entrar. Como era noite, certamente a dona Nilza já estava no quarto dela, dormindo, e ele foi para o quarto que ele dormia, para esse quarto que fica nos fundos da casa. Ali ele passou a noite de domingo para segunda, já planejando e já decidindo o que ele ia fazer. Na segunda de manhã, a dona Nilza acordou e, como de costume, andou na casa, fez o café da manhã e foi até esse quarto. Ele já estava preparado com uma máquina de cortar grama do jardim. A gente viu aí o momento, o Valentim, que ele chega lá na casa, por quê?
A gente acompanhou, fez uma entrevista com ele quando ele saía da delegacia. Aí ele foi levado pelos policiais lá na casa para mostrar o que ele usou na cena do crime, porque os policiais precisavam aprender naquele momento tudo que foi usado no crime. Então, aí ele chegou na casa e desceu, ficou na calçada da casa e mostrou para os policiais o que ele tinha usado. Então, a gente vai voltar na dinâmica do que aconteceu no dia. Ali ontem, ele mostrou uma máquina de cortar grama. Então, ele usou o fio dessa máquina. Quando ela abriu a porta, ela entrou praticamente de costas, ela estava de costas para ele. Ele pegou esse fio da máquina de cortar grama e enforcou ela pelo pescoço. Passou o fio no pescoço dela. Ele disse que naquele momento ela já desmaiou e acabou morrendo. Aí ele usou um baú que tinha nesse quarto, um baú grande de madeira, pesado. Ele colocou o corpo nesse baú, dentro desse quarto, e fechou o baú. A gente tem imagens, a gente vai até ver essas imagens do momento, Valentim, porque a polícia teve acesso a essas imagens das câmeras de segurança. É essa imagem aí que a gente está vendo agora. Nesse momento, ele está limpando ali o quintal, o chão ali, perto do jardim. Esse momento aí, é esse baú que estava o corpo, nesse baú que estava o corpo da dona Nilza. Então, você percebe, ele saiu do quarto nos fundos, isso só na quinta-feira, só depois. E ele levou o baú para o quintal e aí conseguiu chegar no jardim. Só que esse baú aí, ele não levou no dia que ele matou a dona Nilza. Ele cometeu o crime na segunda de manhã. Aí, o que ele fez? Ele falou, eu vou precisar colocar esse corpo em algum lugar. E aí que ele começou a ter todo o trabalho. Primeiramente, por que a gente está vendo uma imagem aí que é do quintal, que fica bem na garagem onde ficava o carro dela? A câmera do jardim, ele fez o seguinte, ele cortou o fio da câmera, para que a câmera não registrasse o que ele iria fazer. Aí ele cortou, por isso a polícia não teve acesso a essa imagem. Mas na segunda-feira, ele pegou uma enxada que tinha na casa e começou a cavar um buraco no jardim. Só que essa enxada quebrou. Inclusive ontem, quando a gente voltou na casa, a gente viu essa enxada quebrada, a polícia apreendeu essa enxada. Aí olha só o que ele fez, Valentim. Ele ligou numa loja de materiais de construção, pediu uma pá, cal e areia, porque ele pensou, ele contou isso para a polícia, que se ele jogasse o cal, ele já tinha ouvido falar isso, que o corpo ia desmanchar e ninguém ia descobrir que ele tinha colocado ela ali. Então ele pediu essa pá, a pá chegou na residência, chegou todo o material ali, como se ele fosse fazer uma reforma na casa, e aí ele começou a cavar esse buraco. Ele ficou a segunda, a terça, a quarta e a quinta cavando o buraco. Teve muita dificuldade ainda, de acordo com a polícia, ele pediu ajuda para algumas pessoas. O delegado não quis revelar quem são essas pessoas, porque elas estão sendo investigadas também e ajudaram até nas investigações. Só que essas pessoas não aceitaram o que foi proposto por ele. Ele pediu ajuda para fazer alguma coisa e elas não aceitaram. Então, ele teve que fazer isso sozinho de segunda até quinta-feira com o corpo no baú dentro desse quarto. Aí, aquela imagem que a gente vê ele tirando o baú na quinta-feira, empurrou o baú na garagem, colocou o baú do lado do jardim, tirou o corpo do baú com as próprias mãos e jogou no jardim. E aí, ele enterrou ali. Na quinta-feira, isso. Ele ficou segunda, terça, quarta e quinta fazendo isso. Na quinta-feira, ele pegou o cartão bancário dela. E a dona Nilza, o Valentim, ela tinha as senhas guardadas, porque ela ficou com medo de esquecer e deixou as senhas guardadas. Ele procurou, revirou a casa, encontrou as senhas e os cartões dela. Aí, o que ele fez? Ele saiu da casa, alugou um apartamento. Até eu perguntei para o delegado, mas como que ele conseguiu alugar de forma tão rápida um apartamento? Aí o delegado, o doutor Rafael, informou, porque ele pagou adiantado. Ele pagou o aluguel adiantado porque ele estava com o dinheiro da conta dela. Além de fazer compras, ele usou o dinheiro, fez Pix para a conta dele e acabou usando esse dinheiro para pagar o aluguel. Ele fez várias compras, comprou até eletrodomésticos para a mãe dele, para fingir que ele estava trabalhando, estava ganhando dinheiro.
ele comprou tudo isso e também, Valentim, comprou uma moto em uma concessionária de Barretos. Ele ficou nesse apartamento alguns dias, porque o corpo foi encontrado na terça-feira, só que o crime, ele saiu da casa na quinta-feira retrasada. E foi aí que os vizinhos começaram a perceber a falta da dona Nilza, né? E acabaram chamando a polícia e entraram na casa. Então aí, ele ficou em Barretos, ele até fez uma compra, o Valentim. A gente viu a imagem aí do momento que o investigador passa com uma caixa, né? Um embrulho, que chegou porque quando ele estava na casa, ele fez compras pela internet com o cartão dela. E ele comprou uma bota que ele iria usar na festa de peão de Barretos. Ele achou que essa bota chegaria antes, só que essa bota chegou no momento que a nossa equipe estava lá, anteontem, que a gente estava lá à tarde. Esse é o momento aí, a gente viu a viatura parada e o policial, ele pegou na residência vizinha, porque como o entregador não encontrou ninguém na casa da dona Nilza, é essa caixa aí. Tinha uma bota que ele queria usar na festa do peão, comprou com o cartão dela. Então aí os policiais foram no vizinho e pegaram essa caixa. E ele nem se preocupou, Valentim, porque na caixa estava escrito o nome dele. Até então, nessa imagem aí, a polícia não tinha encontrado ele, mas tinha o nome dele lá, registrado na compra, tudo. Ele deu o nome dele, usou o cartão dela, mas deu o nome dele. E aí ele foi embora de Barretos. Ele disse para a polícia que pensou em se entregar, mas a polícia não acredita na versão dele. Ele não teria voltado para a cidade de Planura. Ele foi para Frutal, onde ele foi preso. E a polícia, como teve uma divulgação muito grande do caso, Valentim, a polícia recebeu informação, tentou procurar por ele na cidade de Planura, já que a prisão temporária já tinha sido decretada pela justiça. Mas aí o delegado disse que eles estavam fazendo um trabalho de investigação para tentar encontrar ele. E aí chegou uma denúncia, porque muitas pessoas viram, muitas pessoas acompanharam no noticiário a notícia e aí acabaram denunciando para a polícia onde ele estava. Ele estava em um posto de combustíveis com a moto que foi comprada com o cartão da dona Nilza. E ali no posto ele acabou sendo preso. Ele disse que iria voltar para a casa da mãe dele em Planura logo depois. Planura e Frutal, as cidades ficam perto, cerca de 30, 25 quilômetros. E disse que voltaria para a casa da mãe dele. E aí ele acabou preso. Então esse é o momento aí que a gente vê e que o Ziviano acompanhou ontem, que ele chega na delegacia de Frutal, onde ele foi preso. De Frutal ele foi levado para Barretos, chegou no final da manhã e no comecinho da tarde ele prestou esse depoimento que deu todos esses detalhes e aí a polícia conseguiu entender a dinâmica, conseguiu esclarecer tudo. Por quê? Porque o delegado vai colocar tudo isso, a prisão temporária dele vence em 30 dias, pode ser prorrogada por mais 30 para que o delegado possa pedir a prisão preventiva. Então, ele vai juntar tudo isso, testemunhas, as imagens e o próprio depoimento, né, Valentim, porque ele confessa isso. Então, aquela imagem que ele sai e fala a respeito do caso, ele estava com os pés e as mãos algemados e a gente até imaginou que ele pudesse falar mesmo, porque logo que chegou, ele dançou na porta da delegacia, mandou beijo para a câmera e aí ele confessou ali, falou que não se arrepende, que não tem do que se arrepender. E você vê o momento ali, a última pergunta que eu faço para ele, eu pergunto, qual o seu sentimento por ela? Ele, nada, não sinto nada por ela. Até o investigador falou, Ludmila, a gente tem que fechar e tem que levar ele para a delegacia. Então, porque fica até perigoso, né, Valentim? Porque foi um crime que revoltou todo mundo. Então, a hora que o investigador desce, né, o porta-mala, ele fecha a viatura, ele fala assim, que ela descanse em paz. Como eu tirei o microfone, porque precisava naquele momento fechar a viatura, mas ele ainda falou isso, debochou do crime, agiu como se fosse uma coisa natural, que fosse uma coisa normal, tirar a vida dessa mulher de 62 anos. E ontem, a gente vai ver na reportagem agora, a filha dela chegou na porta da casa no momento que ele estava lá com os policiais. Ela também se revoltou, estava muito emocionada. Vamos acompanhar a reportagem, Valentim. Leonardo deixou a delegacia logo depois de prestar depoimento. Com frieza, confessou o crime. Matei, gente. Por quê? Você agiu por vingança? Um pouco também. Mais diversão também. Você tava com raiva dela? Tava. Por quê? Sim, muitas coisas, gente. Como assim diversão? Muitas coisas. Você vai descobrir aí da minha vida. Na minha vida é uma série. Por quê? Por exemplo? Você vai descobrir. Você tá arrependido? Não, nem um pouquinho. Por que você não tá arrependido? Eu vou matar e vou arrepender pra quê? Então não vai tentar me matar, então? Aí... Que bandido é esse? Que vai matar e vai arrepender? Ele matou pra usar o dinheiro dela? Também, gente.
Você fez compras? Fiz compras, Você muito. pensou que você pudesse ser preso? Pensei. E agora com essa situação, você acha que valeu a pena? Valeu. O que você sente por ela? Nada. Ele seguiu até a casa onde tudo aconteceu. Mostrou para a polícia o fio que usou para matar Nilza Pingold e as ferramentas que serviram para abrir a cova. A filha da vítima chegou na casa e se emocionou ao ver o assassino da mãe. Deixa eu olhar na cara desse. Não é bom, não. O corpo de Nilza Maria Aparecida da Costa Pingold, de 62 anos, foi encontrado enterrado no jardim da casa dela. O assassino e a vítima já se conheciam há alguns anos. Há 3 meses, Nilza teria convidado Leonardo para trabalhar na casa dela. O assassino e a vítima se desentenderam. A mulher pediu para que o jovem deixasse a residência. Isso acabou não durando muito, porque a vítima não teria gostado dos serviços dele. Isso acabou causando algum ódio, alguma raiva dele, quando ele começou a planejar a morte da vítima. Segundo a polícia, Leonardo decidiu se vingar. Pulou o muro, ficou no quarto, nos fundos e esperou o momento certo para agir. Pulou na casa da vítima, esperou ela acordar. Quando ela acordou, ele teria enforcado ela com um pedaço de um fio elétrico. O corpo de Nilza foi colocado em um baú. O jovem teria levado 4 dias para abrir a cova. Usou uma enxada e chegou a comprar uma pá. Essa imagem mostra Leonardo carregando o baú no quintal e depois limpando o local. A câmera do jardim foi danificada. Essa escavação teria durado cerca de 4 dias. Nesse intervalo, inclusive, ele ligou numa casa de material de construção e pediu uma pá, cal e cimento, porque ele acreditava que jogando esse material o corpo se decomporia mais rápido. E, terminada essa escavação, ele jogou o corpo da vítima nessa cova e enterrou efetivamente a vítima. O delegado disse que Leonardo ainda pegou o cartão da senhora e fez várias compras. Alugou um apartamento e comprou uma moto que usou para fugir da cidade. Depois de mostrar para a polícia o que usou no dia do crime, Leonardo saiu daqui e foi levado para a cadeia de Colina. Ele teve a prisão temporária decretada pela justiça. Vai responder por latrocínio e ocultação de cadáver. O delegado diz que o assassino tem traços de psicopata. Pelo pouco conhecimento que a gente tem em relação à psiquiatria, nos parece que ele apresenta um transtorno dissocial em razão da falta de arrependimento por ter praticado fatos tão graves. Nas redes sociais, ele se identifica com 2 gêneros, feminino e masculino. Em um perfil, o jovem se apresenta como Mirela Ferrazzi, uma mulher solteira de Jundiaí, que mora em Barretos. Por lá, Mirela tem cabelos pretos, cacheados e longos. As publicações variam entre fotos pessoais e reflexões sobre relacionamentos amorosos, com amigos e família. Em outro perfil, o acusado é Léo Ferrazzi e parece se identificar com o gênero masculino. A polícia ainda não sabe dizer se Leonardo da Silva alterava a forma de se apresentar às pessoas, de acordo com o nível de interesse que tinha nelas. De uma coisa, o delegado tem certeza: Leonardo é extremamente frio. Desde o momento em que nós fizemos a prisão dele, ele demonstra uma frieza, debochando da situação, né? Ele chegou a mandar beijo para a câmera, ele chegou a sorrir no momento de tirar fotografia na delegacia. Então, revela-se uma pessoa extremamente fria, uma pessoa que não demonstra nenhum arrependimento pelo que fez. É algo que, nesse tempo de profissão, eu não tinha visto alguém tão frio nesse sentido. Olha, primeiro eu quero agradecer o tamanho da audiência nesse momento do Balanço Geral. Todo mundo ligado aqui no Balanço Geral, nesse caso que chocou o Brasil. E aqui no Balanço Geral não é passar batido não, a gente vai a fundo no caso, mostra todos os detalhes. E eu tenho comigo aqui, dividindo hoje o nosso balanço, a nossa Ludmila Osório, que tem todos os detalhes e contou com uma precisão impressionante, pontos importantes que só a Ludmila sabe, que só no Balanço, só na Record, você vai ficar sabendo. E Lud, claro que assim como eu, pessoal de casa, nós temos vários pontos aí nesse momento, nesse crime, né, nessa cronologia que você contou e na reportagem também, que você, com a ajuda do nosso Rodrigo Ziviani, os dois produziram aí pontos importantes com muita competência. Lud, a primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: muita gente já está levantando até essa hipótese, né, desse jovem, fala, olha, tem distúrbios mentais, esse jovem não é uma pessoa normal, não é uma pessoa comum, claro, né, o cara é um assassino, mas
premeditou tudo. Então, agora ele pode estar dando uma de louco, né? Mas ele teve uma inteligência suficiente para premeditar o crime, para gastar dinheiro. Quer dizer, ele pegou o cartão dela e não quebrou o cartão, não comeu o cartão, né? Se ele fosse louco. Ele gastou o cartão, né? Mas isso seria uma orientação, algum álibi que ele estaria usando para dar uma de louco e conseguir aí escapar de uma pena ainda mais grave de um crime hediondo, Lúcio? Mas ele vai responder, sim, pelo crime de latrocínio e ocultação de cadáver, mesmo fazendo tudo isso, debochando e fazendo papel de louco, né, o Valentim? É o que todo mundo pergunta nesse momento. É o que você sentiu vendo ele de perto, conversando com ele. Eu até falava, o Valentim, em algum momento a gente chega a desconfiar, assim, porque ali, naquele momento, parece que ele está demonstrando que ele não está muito preocupado com a prisão, que ele fez porque ele queria, mas ele não tem nem noção do tamanho da responsabilidade para cima dele agora, né? Porque é um crime aí de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, já que ele roubou coisas da dona Nilza, ele pode pegar até 30 anos de prisão. Agora vai chegar na cadeia aí que ele vai sentir. Ele não tem advogado, porque algumas pessoas até chegaram a questionar, será que não foi orientação de advogado? Eu até conversei com algumas pessoas ontem na delegacia de Barretos, nenhum advogado quis pegar o caso, até porque a dona Nilza era uma pessoa bem conhecida, influente na cidade. Então, assim, por enquanto ele não foi orientado por ninguém. E ele agiu assim, o Valentim, desde o início, desde quando a polícia chegou perto dele. Eu até estava conversando aqui... que ele chegou ontem, quando a gente saiu da delegacia, a gente seguiu de carro lá para casa da dona Nilza. E os policiais deixaram ele dentro da viatura, eu fiquei na calçada, o nosso cinegrafista fazendo imagem, e os policiais entraram para recolher esses objetos. E dentro da viatura, o Valentim, com a viatura aberta, um policial tomando conta dele, ele ficava a todo momento mandando beijo para mim e falando que ele ia para a cadeia tirar férias. Então, assim... Em alguns momentos, a gente chega a pensar que ele não tem noção do que ele está falando. Mas, em alguns momentos, a gente pensa até que ele está mostrando ali que ele não está preocupado, que ele fez sabendo que isso acontecia. Eu não estou preocupado de ser preso, eu sabia disso, mostrando que não está nem aí porque não sabia que isso pudesse acontecer. Mas agora só chegando na cadeia, porque ele disse para mim ali que ia passar férias, eu nem estava falando com ele, eu estava de longe na calçada acompanhando o trabalho da polícia ali, ele ficava mandando um beijo para mim e falando isso, olha, vou tirar férias agora, debochando ali da situação. Aí até o policial falou para ele, não, você não tem noção do que você fez. Então, de fato, agora o que acontece agora, o Valentim, ele teve a prisão, como eu disse, decretada por 30 dias. O delegado, ele pede a prisão temporária, o Valentim, para a gente entender, ela é para o delegado juntar provas, né? O máximo que ele conseguir. Porque se ele pede uma prisão preventiva, a prisão preventiva é para ficar preso até o julgamento, quando ele for julgado e for condenado. Aí talvez o juiz não dê, porque o delegado não tem nada de prova material ali. Então ele pede uma prisão temporária, que aí o juiz dá de imediato, porque ele precisa saber o que aconteceu. Então, ele vai ficar 30 dias preso. Essa prisão temporária pode ser prorrogada por mais 30 dias. Mas eu acho que em menos tempo, por conta de tudo isso que ele confessou, por conta de tudo que a polícia encontrou, tudo que a polícia aprendeu, as imagens, eu acho que em menos de 30 dias o delegado com certeza vai concluir esse inquérito e pedir a prisão preventiva dele. Por enquanto, ele vai ficar na cadeia de Colina, para onde ele foi levado ontem depois de sair da casa. Aí ele fica lá até a conclusão do inquérito e depois ele é levado para um centro de detenção provisória, certamente o CDP de Itaiúva, que é lá na região, e vai aguardar o julgamento para que depois, quando for condenado aí pelo crime de latrocínio, seja encaminhado para uma penitenciária. Então, assim, eu acho que em menos de 30 dias o doutor Rafael deve concluir esse inquérito, pedir a preventiva, e aí ele vai ficar preso até o julgamento, Valentim. Lúdia, mais uma pergunta que me ocorre aqui. Eu sei que o nosso tempo aqui no Balanço Geral, a gente está trazendo detalhes, uma cobertura especial desse caso. A Ludmila, a qualquer momento, vai voltar com a gente ao vivo, qualquer nova informação, e te abre o sinal aqui direto para Ludmila Osório. Agora, Lúdia, uma pergunta que me ocorre aqui também. Ele ficou pelo menos 4 dias, entre segunda e quinta-feira, ali com o corpo dela dentro de um baú, cavando um buraco, uma cova rasa no quintal da casa dela. E nesse meio tempo, né, quem sentiu a ausência da dona Nilza foram os vizinhos, quase uma semana aí de passada, né, que essa mulher não aparecia na rua, não falava com ninguém, e depois a filha apareceu ali na reportagem. Não sei se você tem essa informação, se alguém te falou, mas como que era o contato dessa mulher com os parentes, com amigos? Porque
4 dias sem uma pessoa dar um sinal, mandar um WhatsApp, dar um telefonema, sair na porta de casa, é muito tempo, Lúdio. Alguém falou sobre esse relacionamento que a dona Nilza tinha ou ela era uma pessoa realmente solitária? Sim, eu conversei com os vizinhos ontem, até anteontem, quando a gente foi em Barretos, e ontem eu também conversei bastante com os vizinhos. Eles falaram o seguinte: ela tem essa filha, né, que mora em Barretos, ela tem um contato não muito próximo com essa filha, segundo os vizinhos. A gente tentou até falar com ela, mas ela estava muito nervosa, mas tinha um contato, assim, não muito próximo. A gente não sabe o motivo e não sabe se de fato é isso. Essa informação foi passada pelos vizinhos. Ela ficou desaparecida, o Valentim, já que o crime aconteceu na segunda, até ontem, quando eu estava lá na porta, uma mulher veio falar comigo e falou assim: olha, eu trabalho num restaurante, ela pediu um marmitex no sábado, ela até queria saber quando o crime tinha acontecido, porque ela imaginou que ele estivesse lá quando ela pediu um marmitex. Ela pediu um marmitex no sábado, então ela fazia contato com muita gente, né? Tinha contato com as pessoas. Com os parentes, a gente soube também de um sobrinho, porque o cachorro dela ficou na residência. Quando a gente foi na terça-feira, na quarta-feira, terça-feira o corpo foi encontrado, a gente foi na quarta-feira lá, a gente viu que esse cachorro ainda estava lá, eu perguntei para os vizinhos falaram que o sobrinho estava tomando conta, estava alimentando o cachorro ali. Então ela tem esse sobrinho, tem a filha, e ela ficou viúva há 5 anos. Ela ficou viúva, o esposo ficou doente e ela acabou ficando viúva há cerca de 5 anos. Até quando ela conheceu o Leonardo, de acordo com os vizinhos, ela frequentava essa fazenda com o esposo, estava sempre com ele. Então, assim, esse contato da família, a gente não tem muita informação de como era esse contato. Mas ela desapareceu na segunda, né? Porque os vizinhos falaram que no final de semana ela teve contato e aí depois foram dar falta dela. Certamente comunicaram a família, comunicaram a polícia, porque ela não fez mais contato, ficaram preocupados e aí avisaram a polícia. E geralmente, né, o Valentim, quando eles entraram na casa e perceberam ali o corpo no jardim, quando desenterraram, né, porque os bombeiros foram até o local, veio um cheiro muito forte, mas como estava enterrado, ninguém percebeu pelo cheiro ali, nada. Mas foi mais pelo desaparecimento mesmo. Eu até perguntei assim para o delegado, uma coisa que me chamou a atenção, como que ele ficou na casa esses 5 dias? Ele dormiu na cama dela, ele continuou dormindo ali no quarto onde ele estava, mas o delegado falou que ele não passou essa informação, porque ele agiu tranquilamente durante esses 4 dias com o corpo da mulher ali, trabalhando no quintal, abrindo uma cova no jardim, comendo, bebendo, dormindo normalmente. Mas esse contato com a família, a filha estava muito revoltada, muito emocionada, mas segundo os vizinhos, esse contato não era muito próximo. Às vezes faltou esse contato aí, mas naqueles dias, né, naquela semana que ele desapareceu, mas tinha contato sim com a filha, com os familiares, viu, Valentim? Olha, Ludmila Osório, trazendo todos os detalhes, nós estamos aí já há um tempo nesse caso, trazendo todas as informações. Ludmila, mais uma vez, você pela sua competência, pelo seu dinamismo, fez um excelente trabalho, uma cobertura, porque é um caso que chocou o Brasil, todo mundo queria saber todos os detalhes. Eu estava aqui ansioso pela sua participação no Balanço Geral, para que você contasse em detalhes como foi ficar cara a cara com o assassino e também o passo a passo dessa, infelizmente, história macabra que terminou com a morte da dona Nilza. Lude, a qualquer momento você volta ao vivo com a gente, pode chamar e falar aqui no Balanço Geral e, claro, nós teremos mais detalhes aí ao longo do final de semana e provavelmente tem muita coisa para ser revelada nessa série que é a vida desse rapaz, o Leonardo, que ele falou ali que a vida dele é uma série, tem muita coisa ainda para ser revelada nessa história, né, Lúcio? Com certeza, ele falou ali que a vida dele é uma série, que a gente vai ficar sabendo de muita coisa ainda. Então a gente vai aguardar os próximos passos aí da investigação para saber se a polícia vai descobrir alguma coisa de fato, para que possa concluir esse inquérito, viu, Valentim? Qualquer nova informação a gente volta para falar mais sobre esse assunto. Muito obrigado, repórter Ludmila Osório, com todo o trabalho, toda a competência e toda a equipe, né? Os cinegrafistas, o Viviane também esteve por lá, trouxe as informações ontem aqui na abertura do Balanço Geral. E a Ludmila tem prioridade, a qualquer momento ela pode me chamar e voltar ao vivo aqui no Balanço Geral. Aquela história, né? Ah, rapaz, era louco, Valentim. Mas aquele detalhe, né? Aquele ditado popular que sempre fala, o cara não rasga dinheiro, né? Quando ele teve acesso aos cartões e às senhas bancárias da dona Nilza, a primeira coisa que ele fez foi comprar moto, alugar apartamento, comprar eletrodomésticos para a mãe dele. Ele não quebrou, não rasgou, não comeu esse cartão. Né? Ele aproveitou. Então, se o cara tava louco, né? Premeditou, comprou pá, abriu uma cova rasa no quintal, quer dizer,
Vilou que esse cara não tinha nada. Na verdade, é um assassino frio e calculista e que tem que pagar pelo crime que ele cometeu por muitos e muitos anos e que assim seja, que fique muito tempo na cadeia pagando por isso, tá? Porque ele condenou a dona Nilza à morte e tinha confiança da mãe dele, por isso abriu a própria casa para que ele trabalhasse para ela lá, né? É uma tristeza, um absurdo esse caso.